Ao todo, são 10 instituições homenageadas, além das 22 personalidades. CONAX, representada pela presidenta Mônica Hilda Angélica Correia. Nesta homenagem, prestada pelo governo federal, cabe à ministra da Saúde, que é a chefe do Sistema Único de Saúde, a distinção e a proposta da homenagem, que é feita por meio de um decreto do Poder Executivo. UNICEF, representado pelo representante da UNICEF no Brasil, Yusufi Abdel Gelil. Momento em que é chamado o representante da UNICEF, que é o órgão ligado à Organização das Nações Unidas. A seguir, o presidente da República, acompanhado do vice-presidente da República e da ministra de Estado da Saúde, entrega a medalha de mérito Oswaldo Cruz na categoria ouro às seguintes autoridades e personalidades. Senhora Janja Lula da Silva. Você acompanha aqui pelo canal Gov a cerimônia de condecoração de 22 pessoas e 10 instituições com a medalha do mérito Oswaldo Cruz. São homenageadas pessoas que contribuíram especialmente para o enfrentamento de um desafio para o país nos últimos anos, que é reverter a queda nas coberturas vacinais. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, é a primeira a receber esta medalha, recebeu das mãos da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que acompanha o presidente Lula nesta entrega. E agora vemos aqui o senador Humberto Costa, que é mais um homenageado com o mérito Oswaldo Cruz. O presidente Lula e a ministra Nízia Trindade fazem a entrega da medalha ao senador. Deputado federal, doutor Francisco. Deputado federal Dorinaldo Malafaia. Luísa Helena Trajano, empresária. Bom, nós estamos então acompanhando esta homenagem a pessoas de diferentes segmentos da sociedade pelos seus esforços, pelo seu empenho em contribuir para a reversão desse quadro que o Brasil vinha enfrentando nos últimos anos de queda da cobertura vacinal. Muitas pessoas estavam deixando de fazer todo o programa vacinal, principalmente de crianças, e
em 2 anos praticamente de governo Lula, já está sendo visível essa reversão e a retomada, portanto, de uma cobertura vacinal que garanta a proteção, principalmente de crianças e adolescentes. Para se ter uma ideia, esses avanços em curto espaço de tempo, durante o mandato aqui do presidente Lula, já fizeram com que o país saísse de um ranking negativo, um ranking que lista os 20 países com o maior número de crianças não imunizadas no mundo todo, segundo a Unicef. Nós estamos vendo agora Ivan Barón, pedagogo, influenciador digital e ativista. Lembrando, inclusive, que Ivan Barón foi um dos representantes da sociedade civil que acompanharam o presidente Lula na subida da rampa durante a posse no dia 1º de janeiro de 2023. Ele é um dos agraciados aqui com a medalha do mérito Oswaldo Cruz por seus esforços dirigidos a essa recuperação dos bons níveis de vacinação que o Brasil sempre teve e que tiveram queda nos últimos anos, diante até mesmo de campanhas negativas, de fake news e várias formas de desincentivar a vacinação tão necessária para a saúde da população. Neste momento, um representante da academia, do setor de pesquisa no Brasil, Átila Yamarino, um grande comunicador científico, doutor em microbiologia, que tem dado grandes contribuições para esclarecer a população sobre a importância da vacinação, a necessidade mesmo de adesão da população em relação aos esquemas vacinais, principalmente de crianças e adolescentes, no controle de doenças muito comuns na infância. Ele é cumprimentado ali pelo presidente Lula, pela ministra Anísia Trindade e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Em saúde coletiva, foi vacinadora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas 2 primeiras gestões. Sirlene de Fátima Pereira, mais uma homenageada, enfermeira que inclusive aplicou vacinas no presidente Lula. A gente vê aí a emoção desta pessoa, essa saudação especial do presidente Lula a esta profissional da saúde, representando, portanto, uma categoria essencial para que as imunizações se realizem da melhor maneira no país. Oswaldo Cruz Fiocruz. Fábio Paquerete Vitor, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e secretário estadual de Saúde de Minas Gerais. Está aí o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, lembrando que essa articulação do governo federal com os governos estaduais é essencial para o bom andamento das campanhas de vacinação. Ele, portanto, é um dos homenageados aqui com a medalha, Oswaldo Cruz. Jaime Martins de Oliveira Neto, juiz titular do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. Hisham Mohammad Hamida, presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS, e secretário municipal de saúde de Pirinópolis, Goiás. Esta homenagem, esta honraria foi instituída em 1970. A medalha de mérito Oswaldo Cruz é concedida tanto a brasileiros e brasileiras, como também pessoas estrangeiras
que no campo das atividades científicas, educacionais, culturais ou mesmo administrativas relacionadas com a higiene e a saúde pública em geral, tenham contribuído para o bem-estar físico e mental dos brasileiros. Essa honraria ela é dividida em 3 níveis: ouro, prata e bronze. Todos os homenageados que estamos vendo hoje nesta cerimônia no Palácio do Planalto são da categoria ouro e estão recebendo aí a medalha das mãos do presidente Lula, da ministra da Saúde Nízia Trindade, do presidente do Conselho Nacional de Saúde e também ali ao lado o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Vice-chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás. Só lembrando que quem dá nome a esta homenagem, a esta medalha, né, Oswaldo Cruz, foi um grande sanitarista brasileiro. E o trabalho de Oswaldo Cruz, mesmo tendo sido lá no século passado, serviu como base para a implementação do Plano Nacional de Imunização, além, é claro, da luta na erradicação de doenças como a febre amarela, peste bubônica e a varíola, um personagem muito importante da história do Brasil e cujo trabalho impacta até hoje a saúde pública no país. Rosileia Maria de Souza, presidente da Associação do Quilombo Lagoinha, em Gentil do Ouro, Bahia. Só lembrando mais uma vez que a situação encontrada pelo atual governo do presidente Lula ao assumir em janeiro de 2023 era bastante preocupante nesse quesito de imunizações pelo país. Afinal de contas, desde o ano de 2016, não se conseguia reverter a queda nos índices de cobertura das principais vacinações, campanhas de vacinação do país. E com os esforços realizados por este governo, já tivemos aí resultados positivos, revertendo, portanto, esta queda na vacinação. E olha, para entender um pouquinho mais essa situação, a gente tem aqui dados do Departamento do Programa Nacional de Imunizações. 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil já apresentaram aumento das suas coberturas vacinais em todo o país, se comparadas ao que havia sido registrado em 2022. Nós vemos aqui mais uma homenageada representando os indígenas e é um trabalho muito específico que o Ministério de Saúde precisa realizar nas comunidades indígenas que vivem numa condição de isolamento em relação à sociedade como um todo e são, portanto, mais vulneráveis a infecções e a doenças que atingem suas populações. Presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização do Programa Nacional de Imunizações da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações do Estado de São Paulo. Como nós vimos, um personagem muito conhecido dos brasileiros, o Zé Gotinha, foi trazido para esta cerimônia justamente pela importância que ele tem na memória afetiva dos brasileiros, aqueles que fazem parte da geração aí de 40, 50 anos, lembram-se perfeitamente dos esforços que eram feitos no passado para que as campanhas atingissem mesmo a população. E desde que foi lançado esse personagem, ele ficou realmente na memória das pessoas e é uma estratégia importante no marketing de convencimento das pessoas sobre a importância das vacinas. Zé Gotinha foi trazido de volta
e nos últimos meses aí tem sido realmente uma grande contribuição para que as pessoas voltem a dar importância às campanhas de vacinação que o governo organiza. Estamos vendo aí, portanto, o presidente Lula iniciando a entrega da medalha para instituições que contribuem de diferentes formas para o avanço da vacinação no país. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva Abrasco, representada pelo presidente Rômulo Paes Souza. As instituições são de diferentes naturezas, sejam fabricantes de vacinas, sejam outras instituições que promovem a logística de apoio, a divulgação. Então, é realmente um reconhecimento por parte do Ministério da Saúde, do governo federal, da importância do trabalho dessas instituições. Representada pela presidenta Jacinta de Fátima Sena da Silva. É o caso, por exemplo, da Associação Brasileira de Profissionais de Enfermagem, representada aí pela enfermeira Jacinta. Ela, portanto, recebe, em nome desta associação, a medalha do mérito Oswaldo Cruz. Ao todo, são 10 instituições homenageadas, além das 22 personalidades. CONAX, representada pela presidenta Mônica Hilda Angélica Correia. Nesta homenagem prestada pelo governo federal, cabe à ministra da Saúde, que é a chefe do Sistema Único de Saúde, a distinção e a proposta da homenagem, que é feita por meio de um decreto do Poder Executivo. Unicef, representado pelo representante da Unicef no Brasil, Yusufi Abdel Gelil. Momento em que é chamado o representante da Unicef, que é o órgão ligado à Organização das Nações Unidas para a infância e adolescência, grande parceiro, portanto, dos governos nacionais na divulgação de campanhas públicas de saúde e de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. TPS, representado pelo conselheiro Pedro Ribeiro Barbosa. Uma instituição que a gente precisa lembrar por sua importância, por sua contribuição sempre presente nessa questão da produção de vacinas, das campanhas de vacinação, é a nossa Fiocruz, que faz aí uma ampla contribuição na produção de doses de vacinas contra poliomielite, febre amarela e sarampo, por exemplo. OMS no Brasil, Socorro Gross. No nível regional, né, das Américas, temos aí a representante da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, recebendo aí das mãos do presidente Lula a medalha Oswaldo Cruz. Rotary Club, representado pelo representante Marcelo Reich. Para você que chegou agora, para acompanhar a gente aqui no Canal Gov, nós estamos transmitindo direto do Palácio do Planalto a cerimônia de entrega da Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, que está aí agraciando
pessoas e instituições que contribuíram para o enfrentamento da queda da cobertura vacinal no país, que vinha sendo registrada desde o ano de 2016 e que já apresenta resultados positivos, ou seja, já houve uma reversão, foram retomados aí níveis crescentes de cobertura vacinal para várias doenças, especialmente aquelas que atingem crianças e adolescentes no país. Ao lado da ministra da Saúde, Nízia Trindade, nós vemos o responsável pelo setor de imunizações, Éder Gatti, e ao lado dele, o presidente do Conselho Nacional de Saúde. E a jovem que está ali ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin representa o público-alvo de boa parte das campanhas, né? Crianças e adolescentes. Ela é uma estudante da rede pública do Distrito Federal e está presente nessa cerimônia, representando, portanto, o público infanto-juvenil, e fez, inclusive, a leitura de uma redação em que ela narra a receptividade com que os estudantes vêm tomando as vacinas. E terminada esta sessão aqui de homenagem aos representantes de instituições, teremos a fala do presidente Lula. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, eu na verdade não ia fazer discurso, porque eu comecei atrasado aqui, a minha agenda está muito atrasada. Mas eu só queria agradecer a todos vocês por terem nascido, por serem como vocês são, e fazer com que a gente não perca nunca a fé, nunca a esperança de que tem mais gente querendo salvar do que gente querendo matar. Eu, sinceramente, nunca pensei viver um momento na história do Brasil em que você tinha uma linguagem oficial do presidente da República, de ministros da saúde, de médicos com mandato de deputado, com personalidades públicas, tendo a disfarçatez de inventar tantas mentiras contra a vacinação. Me parece que essa gente não viveu no nosso tempo. Me parece que essa gente nunca teve noção do que a vacina significou para a humanidade. Me parece que essa gente nunca teve sequer a sensatez de ser um pouco humanista, de ser um pouco fraterno, de ser um pouco solidário e de ser um pouco, quem sabe, mais de verdade humano. A existência de vocês, a existência de uma instituição como o SUS, porque é importante toda vez que a gente falar de enfermeira, de enfermeiro, de motorista, de médico, das pessoas que carregam o SUS nas costas, é importante a gente sempre lembrar, não é que a gente faz disso o nosso dia a dia na política, mas a gente tem que lembrar que desde que o SUS foi criado, abriu-se uma guerra na tentativa de desacreditar o SUS, de que o serviço não era de qualidade, que as pessoas eram mal atendidas, que as pessoas eram vistas sendo atendidas em corredores de pronto-socorro, sem levar em conta que toda vez que a gente tenta fazer com que todos tenham direito, o tratamento não é igual àquele que você atende meia dúzia de pessoas. A universalização, ela tem um preço. O primeiro, o bom de atender toda a humanidade. O segundo, que ela exige mais recurso, exige, portanto, mais trabalho e muitas vezes, com a quantidade de gente, cai um pouco a qualidade. Mas isso nunca foi motivo para que a gente aceitasse o discreto do SUS.
Eu não esqueço nunca quando tiraram o imposto sobre transação financeira, que tirou do governo 40 bilhões de reais em 2007, apenas com o intuito de prejudicar o nosso governo naquela época. E eu lembro que eu disse a alguns senadores de que eles não estavam me prejudicando. Ele estava prejudicando os milhões e milhões e milhões de meninas, de meninos, de mulheres, de homens, de adultos e de velhos que precisavam do SUS e que a gente poderia, com aquele dinheiro, melhorar a qualidade. Não tiveram compaixão. Ganhamos, mas perdemos porque faltou um voto. E de lá para cá a gente tentou várias vezes criar algum mecanismo que pudesse dar mais dinheiro para que o SUS pudesse atender efetivamente de muita qualidade. E veio a Covid. E quando todo mundo imaginava que o SUS era aquilo que se vendia de forma equivocada em determinados meios de comunicação nesse país, quem apareceu para salvar milhões de vidas, para salvar aquilo que pouca gente imaginava. Porque é importante lembrar que o Brasil só tem 3% da população mundial, mas foi responsável por 10% das mortes das pessoas da Covid. E se não morreu mais de 700 mil, a gente deve a honra, a capacidade de trabalho e a honradez de mulheres e homens que trabalham no SUS e que acreditam que a saúde pública pode ser a solução. Eu quero dizer para vocês que eu sou eternamente grato a vocês antes de ser presidente, agora que eu sou presidente e depois que eu deixar a presidência. Porque não é fácil. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde universalizado para cuidar efetivamente de quem o Estado deve cuidar, das pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres, das pessoas mais necessitadas, porque o rico não precisa. O rico pode contratar um plano de saúde muito caro, pode visitar meia dúzia de hospitais de qualidade. Quem precisa do Estado e quem precisa do SUS é exatamente 90 milhões de brasileiros que ainda não chegaram a viajar na primeira classe da sociedade. E é o que nós queremos, que essas pessoas sejam tratadas com respeito, com dignidade, e que o Zé Gotinha produza logo muitos filhos, para que a gente tenha uma família de Zé Gotinhas muito importante nesse país, para que nunca mais alguém tenha coragem de falar contra a vacina. E eu não sei porquê algumas pessoas que falaram ainda não foram processados, senador Humberto Costa, como genocida nesse país. Porque pelo menos 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas se a gente tivesse no governo alguém que tivesse um mínimo de respeito pelo ser humano. Obrigado, companheiro, por vocês existirem. Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todos que aguardem em seus lugares a saída do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e da senhora Janja Lula da Silva. Faz o seguinte, ó, clica nesse botão gigante vermelho aqui embaixo e badala esse sininho aí, meu filho, que aí todo vídeo que sai aqui, você recebe no seu e-mail, no seu celular.